Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Hoje estamos aqui com dois convidados que estão aqui recorrentemente, né? Sobretudo, né, quem mais aparece é o professor Carlos Nogueira e também o Pablo Cánovas. E hoje será um podcast um pouco diferente. Nosso podcast hoje vai como que orbitar, né, ao redor do livro do Cardeal Caetano, que é um comentário ao Doente da Essência, né, livro de Santo Tomás de Aquino, que inclusive aí está sendo pela primeira vez no Brasil traduzido e lançado pela editora Contra Errores. Aí vamos fazer aí comentários sobre o próprio Cardeal Caetano, sobre a obra, né, que é um assunto bastante interessante, que tange aí a filosofia tomista, né. Mas antes de tudo, e inclusive isso será agora uma prática recorrente nos nossos podcasts, né? Vamos rezar aqui uma Ave Maria por três intenções particulares, né? Muito especiais, que é primeiro pela conversão e santificação do Brasil, pelos sacerdotes e pelas vocações, certo? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa agora, morte. Amém. nossa gente, Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então, gostaria aí logo de agradecer a vocês aí, professor Nogueira, Pablo, e pode começar aí, professor. Eu preferiria que o Pablo apresentasse o problema e me passasse a bola quando quisesse. Perfeito. Pode seguir então. Pois muito Corta bem. depois. De fato, vamos começar com o problema. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, surgiu a ideia, sim, gratuita de... Bom, eu e o Lucas, o tradutor, estamos lá para fazer. Que tal traduzir um livro que nunca foi traduzido para o Brasil de um autor que sequer é conhecido aqui no Brasil? E daí surge a ideia de traduzir o comentário do Cardeal Caetano, Doente da Essência. Por que justamente esse título? Bem, é a primeira obra do Cardeal Caetano, em que ele escreve ainda em sua juventude, mas já com muita autoridade dentro da escola na época. E isso, nossa tradução passou por muitos perrengues. Foram 6 meses de tradução, muita dificuldade, porque seria a minha primeira tradução, e se eu não me engano seria a segunda do Lucas, né? E aí, aos poucos nós fomos conseguindo apoio de algumas pessoas, como o do Fábio Florencio, professor Nogueira, até que finalmente agora, 11 meses depois, está se concretizando o livro, né? Então eu já deixo até aqui registrado o meu agradecimento tanto a todo mundo que apoiou a campanha, todo mundo que está comprando agora na pré-venda, e ao professor Nogueira e ao Fábio Florencio. Ok? E ao professor Nogueira e ao Fábio Florencio por ter dado confiança ao projeto. Quiser falar, Bom, professor? eu vou dar antes. Bom, antes de mais nada, a minha participação no livro, né? Pablo e Lucas me pediram que escrevesse uma introdução, um prefácio ao livro, né? E eu, como é um defeito meu, acabei escrevendo um longo estudo, né, de 80 páginas, um estudo de caráter metafísico, né, que creio contribui. É um estudo crítico da obra do Cardeal Caetano, do tomismo do Cardeal Caetano, e creio que contribui para o melhor desempenho, melhor desempenho deste livro em particular. Outros virão, né, Pablo? Eles vão lançar, a editora Contra Errores vai lançar outros livros do Cardeal Caetano e eu, de alguma modo, em alguns deles, participarei também. Bem, eu vou dar agora uma mini biografia, uma notícia biográfica de quem é o Cardeal Caetano.
Bom, antes de mais nada, ele é considerado o tomista por excelência. Eu discuto esta excelência no próprio estudo introdutório, mas verão que, por sua biografia, é uma personagem de grande importância, não só dentro do tomismo, mas na própria igreja, quanto à própria igreja. É como eu gosto de dizer, é uma glória da igreja, é uma das glórias da igreja, é o nosso cardeal Caetano. Pois bem, seu nome original é Giacomo de Vio. Tá? Ele nasceu numa família nobre em 1469, em Gaeta, no Reino de Nápoles. Né? Já em 1484, tornou-se frade dominicano, né? Com o nome, então, de Irmão Tomás. Caetano é justamente o gentílico de Gaeta. Né? Em cada língua, esse nome Caetano se diz de um modo. Né? Em português, é Caetano. Em espanhol, por exemplo, é Cayetano. Né? Em latim, é Cajetanus ou Gaetanus. Enfim, em cada língua se diz de um modo. Nós é Caetano. Ele começa os estudos em Bolonha, os estudos de filosofia. Esteve doente, interrompeu, mas foi enviado ao Studium Generale de Pádua, o Studium dos dominicanos, para concluir os estudos, e ali mesmo começa a sua carreira magisterial de professor. Poucos anos depois, é nomeado mestre-geral da Cátedra Conventual de Teologia e, no mesmo ano, é promovido a bacharel da universidade local. Logo depois, também, é nomeado para a Cátedra de Metafísica dessa mesma universidade. Seu primeiro livro, como disse Cánovas, é este que a Contra Errores está oferecendo, né? É o Comentário ao Doente da Essência. Vejam que é tanto o primeiro livro do cardeal Caetano, como o primeiro livro, mais propriamente livro, do nosso Santo Tomás. Há outros anteriores, ou pelo menos um anteriores, há certa discussão, mas sem um caráter mesmo de obra. Eram antes anotações de um estudante. Pois bem, o título original em latim é Commentaria super Tractatum de Essentia Tome de Aquino. Bom, no ano seguinte, ele ocupa a cadeira de teologia da universidade, agora já não na Itália, de Pavie, na França. E aí vai permanecer até quase 1500. Ele escreve logo um outro livro, que vai ser lançado pela Contra Errores e que é umbilicalmente ligado a este que agora se lança, o Denominum Analogia, né? E esses dois livros correspondiam ao contexto da Universidade de Pádua. Né? Em Pádua, na Universidade de Pádua, uma coisa, né? Como eu sempre digo, o tomismo, apesar de ter sido apoiado por 7 séculos de papas, ele nunca foi perfeitamente hegemônico em nenhuma época nas universidades católicas. E assim era na Universidade de Pádua. Por um lado, predominava o aristotelismo averroísta, que, curiosamente, tinha sido condenado, né? E contra este averroísmo, o mesmo cardeal Caetano vai escrever, em 1509, os seus comentários aos 3 livros do De Anima, da alma, de Aristóteles. Por outro lado, predominava em Pádua o escotismo, né? Os seguidores de Duns Scott, que eram tanto franciscanos
como agostinianos. Todos eles eram seguidores de Duns Scott. A figura proeminente naquela universidade era o franciscano Antônio Trombetta, né? E é contra Trombetta e Duns Scott que o cardeal Caetano escreve este comentário ao doente da essência. Por isso eu digo em minha apresentação que, antes de tudo, esta é uma questão disputada contra Scott e Trombetta, no seio da qual ele comenta o livro de Santo Tomás. A rivalidade entre tomistas e escotistas em Pádua era aguda, e, como sempre foi, e se dava tanto no âmbito da teologia como no da filosofia. Para que se veja, quando o cardeal Caetano, ainda não é cardeal, claro, começa a sua carreira universitária, não havia nem sequer ali, em Pádua, não havia sequer uma cadeira tomista, né? Havia a cátedra Duns Scott, ocupada por um franciscano, e só em 1490 é que se constituiria uma cadeira de tomismo. 3 anos depois, seria Caetano quem a viria a ocupar. Pois bem, em 1491, Caetano é ordenado sacerdote e seria também professor neste ano na Universidade de Paris e na de Roma. Ele fica célebre, então, por uma disputa pública contra o herético Pico della Mirandola, né? Foi uma disputa ocorrida em Ferrara, né? Em 1501, é nomeado procurador-geral da Ordem dos Pregadores, e em 1507 se faz seu vigário-geral. Atuou ativamente para evitar o cisma provocado pelo conciliábulo de Pisa, né, que fora convocado para deposição do Papa Júlio II, Papa que o nosso cardeal defendeu vigorosamente em certa obra, né? Todas as obras do cardeal Caetano contra este conciliábulo foram, surpreendentemente, proibidas na Sorbonne, na Universidade de Sorbonne, e foram queimadas por ordem do rei Luís XII de França, para que se veja por que caminhos heréticos e cismáticos andava a França, né? Já era o galicanismo, que é filho do absolutismo monárquico, cuja origem é Filipe o Belo, no então já distante início do século XIV. No Quinto Concílio de Latrão, que se deu entre 1512 e 1517, Caetano defendeu, no entanto, firmemente uma reforma da Igreja, e necessitava mesmo dessa reforma, mas, ao mesmo tempo, cumpriu papel decisivo no mesmo concílio para que se reconhecesse agora como de fé, se é possível que isso já não fosse de fé, o primado do Papa sobre os concílios, né? Foi sagrado bispo, proclamado cardeal pelo Papa Leão XIII em 1517 e foi feito arcebispo de Palermo em 1518. Mas o Senado de Palermo se opôs à sua nomeação e ele nem sequer chegou a ser empossado. Vejam como as nações já se rebelavam francamente contra o papado.
Então, ele renuncia e foi transferido para a Diocese de Gaeta, onde ele nasceu, e ele ali permaneceria como arcebispo até a morte, em 1534, aos 65 anos. Né? Mas, naquele mesmo ano de 1518, Caetano foi enviado como legado pontifício para participar na Dieta de Frankfurt. Né? Em 1519, empenhou-se pela eleição de Carlos V como imperador do Sacro Império Romano-Germânico contra o rei de França, Francisco I, que já era aliado dos turcos. Né? Tinha negócios, comércio com ele. E ali mesmo, né, fez de tudo para frear a malfadada e mal chamada reforma de Lutero. Não conseguiu, no entanto, convencer Lutero a que retrocedesse, né? E voltou para Roma, em 1519, onde ajudou ainda o Papa Leão X a redigir a bula Exsurge Domine, em que se excomungava a Lutero. Ele foi autor de um magnífico opúsculo chamado, vou dizer em português, do sacrifício e do rito da missa contra os luteranos, né? Escrito poucos anos antes do Concílio de Trento e que foi levado em muita conta neste mesmo concílio ao falar da missa. Né? Neste opúsculo, Caetano demonstra contra os protestantes e, antecipadamente, contra a atual doutrina, desde o Vaticano II, né, a doutrina do mistério pascal, que o rito da missa tem caráter essencialmente sacrificial e não essencialmente memorial ou convivial. Convivial é de banquete, né? Convívio é sinônimo de banquete. Refeição. Eis algumas das palavras dele nesse opúsculo admirável. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo mandou na Santa Ceia, né? Fazei isto em memória de mim, mandou, em verdade, fazei isto a modo de imolação em memória de mim. Além disso, como a antiga Páscoa era figura da nova, a Páscoa dos judeus, fazei isto em memória de mim refere-se a que há que fazê-lo a modo de imolação, pois na antiga Páscoa se fazia deste modo. Lê-se, continua ele, na primeira epístola aos Coríntios, que São Paulo enumera entre as coisas imoladas o pão santo e o cálice do sangue de Cristo. Ele trata nossa mesa como altar e diz que os que comem e bebem da mesa do Senhor comem e bebem coisas imoladas. Com isto, continua Caetano, fica claro, por um lado, que os apóstolos tinham entendido o mandato de Cristo, fazer isto em memória de mim, como fazer a Eucaristia imolando-a. E, por outro lado, que na Igreja de Cristo, no tempo dos apóstolos, a Eucaristia era não só um sacramento, mas também um sacrifício. São palavras definitivas, né? Definitivas, que quebram a coluna dorsal do protestantismo e do mistério pascal, coisa de que já tratei aqui, o mistério pascal, em algum podcast, quebra a coluna dorsal dessas heresias. Pois bem, em 1524, salvo engano, o nosso Caetano organizou a resistência contra os turcos na Alemanha, na Polônia, na Hungria. Né? Em 1527, foi preso durante o saque de Roma pelos lansquenetes de Carlos V, entre os quais havia não poucos protestantes. Esse é um episódio complexo. É pública a minha admiração por Carlos V, mas eu trato essa questão, né, neste prefácio,
que eu escrevi para o livro. Então, não vou incomodá-los aqui com isso. Não ficou muito tempo preso. Em 1534, coube a Caetano pronunciar a aprovação definitiva do matrimônio de Henrique VIII com a então viúva Catarina de Aragão. Neste mesmo ano, o cardeal Caetano viria a falecer. Seu túmulo encontra-se no vestíbulo da Basílica de Santa Maria sobre Minerva. Pois bem, como que para coroar uma vida tão importante, né, o Papa Leão XIII mandou juntar a Suma Teológica de Tomás de Aquino, na edição leonina, os comentários de Caetano à Suma. E há que destacar que, numa época em que a negação da doutrina magisterial dos dois gládios, ou seja, da realeza social de Cristo, já tomava de assalto até redutos tomistas, a negação dessa doutrina, depois isso só se faria agravar no âmbito dos mesmos tomistas, né? O cardeal Caetano comenta com claridade absoluta certas palavras de Santo Tomás na Suma. Diz ele. Isso eu vou ler para não... Bom, a alma preside ao corpo segundo uma tripla ordem de causalidade. Segundo a causalidade eficiente, porque é causa dos movimentos corporais do animal. Segundo a causa formal, porque é a forma do corpo. Segundo a causa final, porque o corpo é para a alma. Dá-se o mesmo proporcionalmente no poder espiritual com respeito ao poder secular. O poder que dispõe as coisas espirituais tem a função de forma com respeito ao que dispõe as coisas seculares. Estas estão ordenadas como a seu fim as coisas espirituais e eternas. E como o fim mais alto corresponde ao agente mais elevado, pertence ao poder espiritual, ou seja, a igreja, o mover e dirigir o poder temporal e tudo aquilo que está sob seu domínio para o fim supremo espiritual. Desse modo, ele não só comenta Santo Tomás, mas aprofunda a fabulosa analogia de proporcionalidade própria de Santo Tomás, que é um dos fundamentos da doutrina da realeza social de Cristo e que, depois do cardeal Caetano, só voltaria a ser lembrada por Leão XIII na Immortale Dei. Além disso, o nosso comentador, cardeal Caetano, escreveu mais de 115 obras. Entre elas se destacam, além das que eu já disse aqui, grossos comentários ao Antigo e ao Novo Testamento, né? Comentário aos predicáveis de Porfírio, né? Aos predicamentos ou categorias, etc., e aos livros dos analíticos posteriores de Aristóteles. E escreveu ainda uma Suma dos Pecados, né? Esse livro sobre o comentário dele às categorias, a Contra-Errores vai lançar e, novamente, me deu a tarefa de escrever um prefácio para ela, um estudo introdutório. Eu já disse a Pablo Cánovas que só farei se ele me pagar depois um spa em São Paulo, porque é um absurdo um rapaz de 20 anos explorar um velho de 50 anos. Bom, então, vejam, esta é a grandeza do cardeal Caetano. Apesar disso, e com muita reverência e tremor, né, o meu estudo introdutório é um estudo crítico do tomismo do cardeal Caetano, quanto a questões metafísicas propriamente ditas. Bem, passo a bola para Pablo, para Guilherme, quem quiser falar. Eu gostaria só de
fazer uma pergunta a título de curiosidade, porque, né, como o senhor explicou, o Cardeal Caetano é um autor de tamanha importância que nas edições leoninas, né, de São Tomás, ele foi ali, teve seus comentários inclusos. E mesmo assim, demorou 700 anos até ter uma tradução para o português, né, aqui no Brasil. Por que essa demora toda? Na verdade, tem outra, tem outra. Ah, outra? Não é o português brasileiro, né? Mas é o português de Portugal. Ah, E essa tradução foi feita lá no século XVII. É que o Cardeal Caetano tem um livro chamado Súmula Peccatis, se eu não me engano. É basicamente um livro, assim, de caso de consciência, né? É, E ele tem tradução ao português. Só que é o português do século XVII, né? Então não é exatamente a primeira. é quase a primeira, né? Na verdade é. Mas como o professor Nogueira fala na Suma, apenas analogicamente nós podemos dizer que duas etapas de uma língua se diz uma mesma. Então é a primeira. Pronto. Para todos os efeitos é a primeira, né? Porque século XVII, convenhamos. O nome do livro é Súmula de Peccatis. Súmula de Peccatis. Tem um desenho ali perdido. Tem cara de ser algum livro de teologia moral, né? Como ele Sim, sim. de casos de exatamente consciência, isso. como era a moda na época. Né? Hoje esse arrolamento de casos de consciência, a redução da teologia moral a uma série de casos de consciência, né? É um defeito, tá certo? Incrementou-se muito com os jesuítas, mas já participava o cardeal Caetano, e, para sua crítica, será preciso esperar, no século XX, um livro de Santiago Ramírez, OP, né? que comenta o Tratado da Beatitude, em que comenta o Tratado da Beatitude da Suma Teológica. E, mais recentemente, um livro do padre Calderón, chamado El Hombre Imagen de Dios. Né? Então, teve de esperar-se muito para superar essa mania de casuística, né? que compromete até a obra gigante de Santo Afonso, que é a teologia moral. Né? Tá certo? Junto a este defeito, há também o defeito de considerar, meio ao modo kantiano, a consciência. Tá certo? A consciência. Veja-se que o primeiro tratado da teologia moral de Santo Afonso é o Tratado da Consciência. Jamais Santo Tomás ou Aristóteles falaram nada de consciência, né? Senão en passant. Mas tá, já estou extrapolando aqui. Tem uma questão histórica que é interessante, que muita gente comenta, né? Que é quando o cardeal Caetano ali foi enviado para lidar com o Lutero, né? Você pode falar um pouco desse episódio, né? Gera aí muita polêmica. E é realmente algo bem interessante você imaginar, né? Ele tentou que Lutero retrocedesse. Ele fez a mesma coisa que seu aliado Carlos V, tá certo? O imperador do Sacro Império Romano Germânico. Eles antes, não só eles dois, mas o próprio Concílio de Trento, o Concílio de Trento convidou os protestantes a participar do concílio. Né? O único que era mais acessível entre os protestantes era Melanchthon, tá certo? Mas ele ficou sozinho e não houve a participação. A Igreja demorou a apartar-se totalmente deles. Da mesma forma, o cardeal Caetano e o imperador Carlos V tentaram a todo custo que Lutero voltasse atrás. Ele não voltou, tá certo? Aliás, no testamento, na carta testamento do imperador Carlos V, ele diz que tinha um grande arrependimento na vida, o de não ter matado ele mesmo com as próprias mãos a Lutero. Ele, aliás, Carlos V é criticado por um edito chamado Interim, né? No qual ele permite a celebração do culto protestante na Alemanha. Mas há que entender, ele não o permite, porém,
na Espanha. Há que entender que ele, como governante, tinha um dilema diante de si, né? Santo Afonso critica muito, no seu livro sobre as heresias, né? Foi lançado, eu acho, pela Eclésia, ele critica muito a Carlos V por esse ínterim, né? Mas há que ver que ele estava em meio a uma sangrenta guerra de religiões, né? Ele não sabia como parar isso, né? Ele fez algo razoável do ângulo da governança, né? Sem o que aquilo se tornaria um mar de sangue. Já tinha sido um rio de sangue, né? Já estava um rio de sangue, tornar-se um mar de sangue. Basta. Então, houve esforços de todos os lados para atrair Lutero, para que ele voltasse atrás. Não se conseguiu. O cardeal Caetano acabou, como eu disse, escrevendo para o Papa, participando da redação da bula de excomunhão do heresiarca, né? É isso. Bem, professor, eu acho que agora é bom nós falarmos um pouco sobre, mesmo que brevemente, um pouco do conteúdo do livro, principalmente sobre o que está no próprio título, né? O Doente da Essência. E uma preocupação que eu tive no meio de traduzir é que, embora nós não conseguiríamos fazer uma edição bilíngue pelo tempo, pela pouca página que nós teríamos para poder imprimir, né? Eu sempre me esforcei em colocar em notas de rodapé o latim de alguns termos específicos. Especificamente os relacionados a ente, essência, ser, existência. E nós vemos ali que o cardeal Caetano é uma loucura nos termos, né? A cada página ele usa um termo diferente. Eu lembro que tinha um lá que eu fiquei assim abismado, que é ser da existência atual, a essência do ser, o ser da essência. Meu Deus, o que é isso? Então assim, professor, se o senhor puder nos explicar o que está acontecendo aqui, para já preparar o leitor. Vejam que o cardeal Caetano, como eu disse, ele era um tomista assim, irreprochável quanto à política, quanto à missa, quanto a uma série de coisas. Mas, metafisicamente, ele já era fruto de 2 séculos do que o padre Cornélio Fabro chamaria inflexões do tomismo, desvios do tomismo, né? E é sobre isso, exatamente, centralmente, que falo, quase centralmente que falo, no estudo introdutório, né? Há várias coisas que observar aí. Primeiro, o próprio Santo Tomás, quando começa a escrever, ou seja, seu primeiro livro, Doente da Essência, ele ainda, conquanto ele já tivesse descoberto e defendesse o eixo de sua doutrina, que permaneceria durante toda a sua vida e que seria como que canonizado no século XX pelas 24 teses tomistas aprovadas por Bento XV, ele ainda sofria influência, sobretudo quanto à essência de Avicena, do filósofo muçulmano Avicena. Seu mestre, que tinha sido Santo Alberto Magno, era um aviceniano de 4 costados, tá certo? Era um perfeito aviceniano na metafísica, atenção, não na religião, não na teologia, na metafísica. E ele, conquanto visse as limitações de Avicena, não deixou de ser influído um pouco por Santo Alberto Magno. Além do mais, o ambiente geral era de predomínio do avicenismo, do boecismo, ou seja, os seguidores de Boécio, né? E os seguidores de Santo Agostinho. Aristóteles era um semi-desconhecido e, naquilo que ele era conhecido, o era através de traduções de segunda mão, ou de quarta mão, do grego
para o siríaco, do siríaco para o árabe, do árabe para o latino. Ou seja, quando chegava à Europa, Aristóteles estava completamente deformado e visto pelas lentes míopes de Avicena e Averroes, os dois maiores filósofos muçulmanos. Bom, então, um dos defeitos da escola tomista, já desde a morte de Santo Tomás, foi considerar que a doutrina de Santo Tomás foi imutável ao longo de toda a sua vida. Razão por quê? Permaneceram ancorados, ou melhor, atolados, no doente da essência. Bom, o segundo fator é que a inteligência de Santo Tomás era angélica, quase angélica, era quase miraculosa. Ele alcançava, ele penetrava regiões metafísicas que seus discípulos foram incapazes de acompanhar, por melhor que fosse. E já vimos que o cardeal Caetano foi um gigante. Além do mais, como vimos aqui, como eu já relatei, no âmbito das universidades católicas, só havia as universidades católicas, predominavam largamente os adversários de Santo Tomás, ou seja, os escotistas, além dos nominalistas, mas não por onde andou o nosso cardeal. Ora, quando você está sitiado, tá certo? Imagine um país sitiado por outro muito mais forte, tá certo? O que vai fazer este país mais fraco nesta guerra? Para salvar uma parte do país, vai entregar parte do território para o inimigo mais forte. Pois exatamente é o que fizeram os tomistas. Entregaram parte não só da terminologia, mas da mesma doutrina aos adversários para tentar salvar algo. Esses três fatores fizeram com que o tomismo na metafísica, o tomismo desviou-se em dois grandes pontos, na política e na metafísica. Já vimos que o cardeal Caetano não participa do desvio político. Quem começa o desvio político é Francisco de Vitória, tá certo? Em Salamanca. E o representante máximo desse desvio vai ser, no século XX, Jacques Maritain. Então, o cardeal Caetano não participa do desvio que recém começava por influência do nominalismo na escola tomista, mas participou, foi caudatário de um desvio de 2 séculos, do tomismo no âmbito da metafísica. Toda essa estranha nomenclatura que ele usa, terminologia que ele usa, é caudatária desses 2 séculos. Ele está convicto de que esta doutrina metafísica é a doutrina metafísica de Santo Tomás. Ele está convicto. Além do mais, havia 2 livros de muita fama, muito usados na universidade, desde o século XV, que se consideravam fossem de Santo Tomás, que se considerava fossem de Santo Tomás. E não o eram. Um sobre o gênero, tá certo? Que hoje se supõe fosse de Thomas... como era o nome dele? Esqueci, perdão. E o outro era a suma de toda a lógica aristotélica, que, para mim, na minha opinião, isso é opinião minha, é, na verdade, de Hervé de Nadalec, né? Um tomista desviado. Na lógica também. Aliás, esse é o terceiro domínio de desvio, perdão. Lógica, política e metafísica. Os desvios da lógica e da metafísica estão presentes no doente da essência.
tanto terminologicamente como em termos de conteúdo. Tá? Exatamente para mostrá-lo, explicá-lo, é que eu escrevi, aceitei o pedido do Pablo e do Lucas para escrever o estudo introdutório, que eu pensava que era um prefácio e terminou sendo um estudo introdutório de 80 páginas. Pois bem, ali eu mostro a origem disso tudo e mostro a verdadeira doutrina de Santo Tomás maduro, não do Santo Tomás jovem, não do Santo Tomás do doente da essência, mas o Santo Tomás a partir da Suma contra os Gentios até a obra máxima dele, que é a Suma Teológica, né? Junto com o opúsculo sobre as substâncias separadas, o compêndio de teologia, que eu traduzi, enfim. Eu faço uma ampla exposição do que eu chamo a ascensão metafísica em Santo Tomás. E mostro, por comparação, que a interpretação doutrinal e terminológica do cardeal Caetano, que herdou esses problemas e, em certo sentido, os aprofundou, não é condizente com o tomismo maduro de Santo Tomás. Aliás, não é condizente com o tomismo de Santo Tomás nunca. Sucede apenas que, em sua juventude, ele tinha certa influência e certa terminologia que levou os tomistas a engano. Né? Como eu gosto de dizer, hoje, quando o tomismo é mais marginal que nunca, está à margem não só da sociedade, senão que está totalmente à margem da universidade, salvo pequenas ilhotas, né? É mais fácil hoje voltar ao pensamento prístino, ao pensamento original de Santo Tomás. Já não temos de ceder território aos inimigos, não temos de combater diretamente, frente a frente, os inimigos. Apenas teoricamente, nós escrevemos livros, escrevemos textos, damos cursos, etc. e tal. Marginalmente. Então, é possível hoje retornar perfeitamente ao tomismo, à doutrina original. O nosso Caetano, pelo que vocês viram pela breve notícia biográfica que eu tive, teve uma vida, como, aliás, foi a vida de Santo Tomás, uma vida de combate. Mas não combate como o que eu travo, por exemplo, que é um combate livresco, é um combate em cursos, etc. e tal. Era um combate tete a tete, ou seja, cara a cara, frente a frente, num clima aguerrido, cercado de heresias, cismas, de conciliábulos cismáticos, etc. E ele, no meio deste fogo cerrado, foi um herói do tomismo. Mas havemos de separar, em honra da própria pureza da doutrina de Santo Tomás, a heroicidade, o heroísmo dos tomistas, que quase sempre foi gigante no combate às heresias, no combate aos adversários do tomismo. Lembremos que, repito, conquanto os papas sempre tivessem apoiado a doutrina de Santo Tomás, a partir de João 22, no século XIV, nunca o tomismo se fez hegemônico ou majoritário na universidade. Eu não cito isso no que eu vou dizer agora, eu não digo no estudo introdutório, mas digo em outro lugar, não sei onde agora. Talvez em algum podcast aqui com o Guilherme. Há um tomista, Mansell, dominicano, que escreveu um livro, A Essência do Tomismo. Eu discuto um pouco, aliás, este livro na apresentação do livro, no estudo introdutório do livro de Caetano. E
ele quase... Isso era na década de 1930, ou seja, depois de Leão XIII e da volta ao tomismo, depois da palavra de ordem de São Pio X e de A. Tomás, depois da aprovação por Bento XV das 24 teses tomistas, que é uma espécie de canonização da metafísica tomista, depois do tomismo visceral de Pio XI, sobretudo na Quas Primas, né? Ele ainda dizia, o Manser, o referido Manser, ele quase que no prefácio ele pede perdão por defender o tomismo. Era uma tese universitária, esse livro seu é uma tese de mestrado ou doutorado, já não lembro, e ele quase que, como que pede perdão, né? Então, devemos ser equilibrados quanto ao cardeal Caetano. Antes de tudo, reconhecer que foi um gigante, uma glória, não só da Igreja, como do tomismo, e razão porque, a justo título, é considerado o mestre auxiliar por excelência de Santo Tomás. Mas também, em prol da verdade e em prol da mesma dignidade da doutrina tomista, é preciso reconhecer que, no âmbito da lógica e da metafísica, houve constante e progressivo desvio entre os tomistas com respeito à doutrina de Santo Tomás. Repito, não era fácil, no meio dessa guerra quase sangrenta, voltar à prístina pureza do tomismo. Fizeram o possível, fizeram até muito, e graças a homens como o cardeal Caetano, o tomismo chega até hoje e pôde ser como que canonizado por esses 4 papas, ou seja, Leão XIII, São Pio X, Bento XV e Pio XI. Né? Pio XI disse a seguinte inesquecível frase: o tomismo é a única doutrina que a Igreja fez sua. Pois bem, devemos isso a esses heróis, a esses tomistas que, ainda que em meio a erros metafísicos e lógicos, sustentaram contra ventos e tempestades, bem alta, a bandeira do tomismo. Muito bom, professor. É muito interessante a exposição também. Pablo quer acrescentar algo mais sobre o processo de tradução, de leitura aí do livro? Não, eu creio que seja isso mesmo, até para não alongar demais. Tá ótimo, então. Gostaria de agradecê-los. Foi muito interessante, é breve, mas muito interessante aí a conferência que eles deram. E desejo aí sucesso, Pablo, no lançamento do livro. Eu gostaria de Vamos dizer colocar uma o link aí na última descrição. palavra. Posso dizer uma última Perfeitamente, palavra? à vontade. À vontade. Fiquem atentos e apoiem a Contra Errores, a editora do Lucas e do Pablo. Né? Elas são jovensíssimos, né? Fazendo um esforço gigante, digno de um cardeal Caetano, por divulgar, por fazer um trabalho civilizador. Né? Como é possível que, em português, não haja traduzidas as obras desse gigante que foi o cardeal Caetano? Né? Então, todo o nosso apoio, todo o nosso reconhecimento, e acompanhemos o trabalho desta editora, jovem editora, que já promete outros 4 livros, salvo engano, a tradução do Denômeno Analogia. Deixa que eu falo, professor. Deixa que eu falo. Sim, fale aí. Vou aproveitar até falar de todos os outros projetos. Ó, só de Cardeal Caetano. Então fale. Só de Cardeal Caetano nós temos o De Nomina Analogia junto com o De Conceptis Entes, né? Que o De Conceptis Entes é uma carta que o Cardeal Caetano escreveu ao Ferrariense, né? Então vai lançar o De Nomina Analogia e o De Conceptis Entes, bilíngue. Vamos lançar o comentário às categorias do Cardeal Caetano. Vamos lançar o comentário ao De Anima. Essa tradução já está pronta, nós só precisamos arrumar com o tempo as coisas. Né? O comentário ao De Anima do Cardeal Caetano. Nós estamos também
com a tradução já quase pronta da Isagoge Filosófica de um jesuíta português chamado Pedro de Afonseca, não me lembro bem agora o nome. Pedro de Afonseca. Isso, que era chamado o Aristóteles português, né? Ele tem algum tino mais suarista, mas, de toda forma, é um lançamento importante. Nós vamos lançar o comentário à física, que eu acredito que vai ser o nosso maior lançamento, né? A tradução já está pronta, nós estamos Comentário de Santo Tomás. o comentário de São Tomás à física. Que vai ter acompanhado, né, o texto do professor Noguê, né? Da necessidade da física geral aristotélico-tomista. A tradução também já está pronta, nós estamos revisando para em breve passar para o professor Noguê e ele escrever o seu prefácio. Nós estamos organizando a pós-graduação, que vai começar no que vem, para uma faculdade católica de Londrina, que vai ter o professor Noguê como professor de metafísica e teologia, vai ter o professor Daniel Scherer, vai ter uma série de outros nomes conhecidos aqui no Brasil. Deixa-me pensar, aqui tem muita coisa, realmente. Nós estamos começando a traduzir agora o comentário de São Tomás ao De Anima, começando agora mesmo a traduzir. Enfim, acho que são todas... outras coisas. Temos também traduzido o comentário de São Tomás da Geração e Corrupção e o comentário de São Tomás ao Descenso Insensato. Então, assim, nós temos muita coisa. Nós só precisamos de tempo para organizar tudo e apoio, né, de Fábio Florencio, do professor Noguê, a deixar o trabalho polido, né? Porque não basta só traduzir, nós somos um monte de moleque, né? Nós precisamos fazer isso passar pelos grandes, né? Então, bem, é isso. Nós temos muita coisa aí pela frente e Deus nos ajude. Maravilha. E meus parabéns aí pela iniciativa. Eu até tenho tido algum contato aí com vocês. Espero conseguir ajudá-los mais, né? Nos próximos meses aí. E, novamente, muito obrigado, muito sucesso. E ao ouvinte, né, assim como o professor Nogueira, recomendo que fique atento aí aos lançamentos, né? Vamos colocar aí o site da editora nos comentários. E qualquer dúvida também pode questionar aí nos comentários, que, né, o Pablo pode responder ou nós levarmos ao Pablo. E muito obrigado novamente aí, professor Nogueira, e salve Maria. Boa noite.